Olá, aqui é a Lolita e esse é o Conectando a Mente. A meditação guiada de hoje é para sonho lúcido e utilizaremos o método do balanço. Esse áudio é seguro e tem a intenção de levar você a ter sonhos lúcidos durante o seu sono. Lembre, esse áudio está aqui para potencializar o poder dos seus sonhos. Dê asas aos seus sonhos, acredite, use a sua criatividade e poder de controlá-los. Muito bem. Todos na vida, pelo menos uma vez, terão episódios de sonhos lúcidos, involuntariamente. Mas quando você pratica, você aumenta as chances de ter várias vezes e também de ter um controle muito maior. Pode se tornar algo prático e fácil de você fazer. Muito bem. Agora, você irá meditar, relaxando seu corpo, esvaziando sua mente e ficando sonolento ou sonolenta. E por fim, iremos trabalhar o método do balanço, para que você fique mais conectada ou conectada com esse áudio, para que você consiga trabalhar o seu inconsciente e consciente ao mesmo tempo, para que você aumente as suas chances consideravelmente de ter um sonho lúcido essa noite. Muito bem, vamos lá. Iniciaremos com a sua preparação física e emocional para que possa relaxar. Escolha um lugar silencioso onde possa se concentrar nesse áudio. Também é aconselhável que se deite ou que possa se sentar confortavelmente. Se tiver a intenção de dormir durante o método de meditação, apague as luzes e feche os olhos. É aconselhável que não faça esse processo de relaxamento se estiver no trabalho ou executando qualquer tarefa perigosa, pois você irá ficar sonolenta ou sonolento. Antes de começarmos qualquer prática de imersão ou meditação, vamos controlar a sua respiração para que seu corpo não fique tenso ou que você fique mentalmente com ansiedade. Posteriormente, vamos trabalhar uma prática de concentração para que a sua mente esteja suscetível ao processo e também um relaxamento para que seu corpo fique mais leve e você possa se sentir bem, com um bem-estar. O ato de inspirar e expirar deve ser feito de modo que seu pulmão se encha de ar. Você pode fazer uma contagem para inspirar profundamente, uma outra contagem para que mantenha o ar em seu pulmão e uma outra para inspirar. Todas devem ser feitas de maneira confortável, no seu ritmo. E nesse período, sua atenção deve estar totalmente voltada para sua respiração. Então agora, comece a respirar profundamente. Você sente o ar e como ele enche seus pulmões, energizando seu corpo e relaxando ao mesmo tempo. Você deve apenas se concentrar em sua respiração, até que ela se torne automática. A respiração deve ser feita de forma certa, já que essa tem um grande impacto no nosso organismo. Durante as tarefas estressantes, é aconselhável que você tire sempre intervalos para tranquilizar a sua respiração e esvaziar a sua mente, que muitas vezes a ansiedade deixa o seu corpo e mente em um estado tenso. Agora, irei fazer uma breve contagem regressiva de 20 a 0 e cada número que eu disser, você deve se concentrar ainda mais no ar que entra e que sai de seus pulmões. Não importa se você perder o ritmo ou se algum pensamento invadir a sua mente, está tudo bem. Apenas continue se concentrando e voltando a sua atenção para a respiração. 20, 19, 18, 17,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Muito bem. Agora, sua respiração está ajudando o seu corpo a ficar menos tenso. Então vamos relaxar o seu corpo, que pode ainda estar tenso ou numa posição não muito agradável. Então, tudo bem se você quiser se mexer. Isso não atrapalha a meditação. O importante é que o seu corpo fique de forma confortável. Apenas deixe que todo o seu corpo lentamente vá ficando mais pesado e cada vez mais pesado. Muito bem. É como se você estivesse afundando em seu colchão, que parece ao mesmo tempo ter ficado mais macio e confortável. Você pode ir concentrando o seu relaxamento parte a parte do seu corpo. Os dedos dos seus pés, o calcanhar, eles vão ficando pesados. Seu tornozelo, parece que uma energia está puxando eles para afundar ainda mais no colchão. Depois, sua panturrilha e seus joelhos, sua coxa, e então, cada vez mais pesados e relaxados. Seu tórax, braços, suas mãos e dedos estão afundando. Seu pescoço e cabeça, tudo está pesado e relaxado agora. Seu corpo está tão pesado que você sequer consegue se mexer, mas a sensibilidade da sua pele parece ter diminuído. E tudo isso é muito bom. Não precisa se preocupar. Seu corpo está entrando em outro nível de relaxamento. Agora, dê uma atenção aos seus olhos. Eles estão fechados e você pode os deixar ainda mais relaxados e sonolentos. Foque em suas pálpebras e façam elas ficarem cada vez mais pesadas. Eu irei novamente fazer uma breve contagem regressiva de 20 até 0. E cada vez que eu disser um número, sua pálpebra deve ficar ainda mais pesado. Vamos para a contagem. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 e 1. 0. Muito bem. Você está indo muito bem. Agora, você deve estar mais sonolento ou sonolenta e seus olhos relaxados. Você tenta os abrir e ao mesmo tempo percebe que eles estão tão pesados que parecem não ter mais como se abrir. Eles parecem ter grudado, mas não se preocupe. Isso é prova de que seu relaxamento foi muito bom. E se você os abriu, está tudo bem também. É normal apresentar resistência no relaxamento nas primeiras meditações. Agora, vamos esvaziar a sua mente de pensamentos invasivos e indesejados. Esse é seu momento e você tem que assumir o controle. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, nem o que você tem que fazer amanhã ou depois. Tudo o que importa é o agora e sua mente, a sua conversa com você mesmo. Sua mente é poderosa e pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Pode simular qualquer situação e até mesmo te fazer sentir outras sensações. Então se imagine agora em um lugar relaxante. Você pode estar com outras pessoas ou estar sozinho ou sozinha. Esse lugar pode ser como desejar. Foque sua atenção nesse lugar e se atente aos detalhes, já que são esses que vão tornar sua experiência ainda mais realista e relaxante. Se conseguir ouvir sons como o vento, a chuva, pássaros, se poder sentir a sensação de frio, calor ou vento em seu rosto, talvez o cheiro ou sabor de algo que intensifique seus sentidos nesse ambiente. A mente humana é fantástica e deve ser aproveitada ao máximo. Não se questione, apenas agradeça. Agradeça por estar tendo este momento de descanso. Você está de parabéns. Você faz muito bem em conseguir vencer a sua ansiedade, o seu cansaço, os pensamentos invasivos para estar aqui, nessa meditação agora. Agradeça o fato das pessoas que você ama viverem. Agradeça o fato de ter vida e por continuar a lutar todos os dias. Não se cobre tanto. Não pense no pior. É apenas a sua mente tentando fazer você ficar sobre alerta. Errar é humano. Não precisamos ser perfeitos. Apenas temos que respeitar as nossas necessidades e também o direito do outro de errar e recomeçar. Aprenda a levar a vida de maneira mais leve. Não faça comparações com outras pessoas. Cada um faz o seu melhor, dentro de suas limitações de desenvolvimento. Não sobrecarregue sua mente, principalmente à noite. A sua mente precisa descansar. Aprenda a silenciar a sua mente de preocupações. Respeite suas necessidades de meditar e ter bons sonhos também. A necessidade de ter uma noite de sono de qualidade. Aprenda que a noite não é um momento para ruminar cobranças ou pensamentos destrutivos, mas sim um momento para dar liberdade para sua mente criativa em belos sonhos, que sua mente deve descansar e você deve se permitir viver este momento. A meditação pode ser difícil para muitas pessoas, mas você merece. Seu corpo, sua mente pedem para que você se entregue a esse momento. Não importa o quão ansioso ou ansiosa você seja,
aprenda a meditar com esforço diário, para que cada vez mais você consiga aumentar a sua concentração, relaxar o seu corpo, para vencer a insônia, para não se auto-sabotar, para não fazer cobranças injustas ou ruminar pensamentos negativos em gerais. Não importa qual seja o seu objetivo com a meditação, apenas dê o seu melhor nessa prática, que pode te beneficiar de inúmeras maneiras. Agora, a meditação irá se voltar para o tema específico desse vídeo. Suponho que seu corpo esteja relaxado e que seu mental esteja suscetível a meditações de diversos assuntos, de projeções e de métodos de realidade desejada. Então, apenas continue seguindo as instruções. Então, antes de iniciar a sua meditação em específico, vamos novamente fazer uma contagem para que você fique ainda mais sonolento ou sonolenta. Então vamos lá. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. 0. Muito bem. Agora que você já está relaxado ou relaxada, vamos iniciar o método do balanço. Primeiro, quero que você imagine um balanço cheio de flores, um jardim verde e vívido. Você chega, se senta nesse balanço confortável. Você tem que sentir o seu corpo caminhando e se sentando. E quando você se senta, você sente o peso do seu corpo descansando sobre o balanço. Quando você segura nas cordas para então começar a balançar, você sente a textura da corda, sente quando o seu pé pisa no chão para então dar o primeiro impulso. Depois, você sente o vento tocando o seu corpo rapidamente enquanto você vai para frente e vai para trás. Se possível, até mesmo sinta aquele frio na barriga de ir para frente e para trás, cada vez mais alto. Talvez eu tenha medo de cair. E está tudo bem, você está segura ou segura. É assim que você irá se sentir no seu sonho lúcido. Só que, porém, será mais intenso as características. Mas se você começa a praticar e ter facilidade de se conectar, tudo isso ajuda muito. Muito bem. Espero que esse áudio ajude que você pratique a sua mentalidade sobre estar conectado, sobre durante o sono poder se sentir fisicamente presente em outro ambiente, sobre poder controlar o ambiente e as suas ações. Muito bem.